Oi, gente! Oi, gente! A gente decidiu fazer essa live aqui de última hora para falar um pouquinho com vocês. Live surpresa! Boa noite já, né? Quem for entrando aí. Vai ser uma live bem rapidinha. Porque é o intervalo entre um atendimento e um outro, entre um estudo e outro, para falar com vocês. Boa Isso aí. noite! Maria, bem-vinda. Camille. Boa noite, Espaço quem tá Místico, entrando. boa noite. Ishad, be welcome. A warm welcome from Brazil. Vai ser uma live bem rápida para falar com vocês sobre feridas que a gente carrega no nosso inconsciente, que pode te atrapalhando de seguir pra vida. Isso aí, gente. Quem for vindo, vai ficando aí, que hoje a live vai ser bem interessante, viu? Live surpresa. Então vamos lá. Como é que foi aí o dia de vocês? Tudo bem? Tá frio por aí ainda, gente? Aqui em Goiânia ainda tá meio friozinho. A gente tá até tomando um cappuccino aqui. Isso aí. Rose, bem-vinda, Rose. Deixa eu acenar pra Rose aqui. Bem-vinda. Gente, vamos lá então. A gente fala muito do conteúdo do inconsciente, né? Do Dr. Joseph e tudo mais. Mas o que é que tem lá no nosso inconsciente que a gente tem que tomar consciência, apesar de tudo, apesar das orações, da terapia da prece ajudar muita gente? Tem coisas lá no nosso inconsciente que a gente precisa tomar consciência para seguir para a vida, para parar de honrar aquele padrão, né? Exatamente, gente, exatamente. O que é um padrão? É quando as coisas continuam se repetindo, mesmo você tendo falado pra você mesmo que não vai, né? Não, agora acabou, né? Daria uma semana ou duas, acontece a mesma coisa que você não queria que acontecesse. Isso é um padrão, né? E no próprio Poder do Subconsciente, o Dr. Joseph fala de muitas vezes a gente querer desistir da terapia da prece, desistir porque não tá funcionando. O que é esse sentimento de não tá funcionando? É nossa mente não querendo sair da dor, não querendo sair do velho. E aí tá lá a ferida no nosso inconsciente e a oração entrando. O que vai fazer? Um vai lutar contra o outro. Daí começa a dar um desespero e parece que nada tá funcionando e fora da gente tá um caos também. Exatamente, exatamente. Gente, hoje o tema da live vai ser o seguinte: as feridas e as máscaras que o nosso inconsciente usa para poder, entre aspas, sobreviver, né? O que seriam essas feridas e essas máscaras, né? Gente, é o seguinte: todo mundo faz essa pergunta para si mesmo. Pelo menos, se a gente não faz, né? Alguns fazem, né? Se a grande maioria não faz, alguns fazem. O que eu vim fazer aqui, né? Para onde eu vou, de onde eu vim, né? Qual que é o meu propósito aqui nessa terra? Para que eu estou aqui? E a gente está aqui essencialmente para vivenciar as coisas e equacionar o que não foi mudado no passado, tá? E o que não foi mudado? O que é esse não mudado? São os aprendizados que a gente teve que não nos ajudaram, entendeu? A gente vem para corrigir coisas dos nossos ancestrais e corrigir coisas na nossa personalidade que estão fora de lugar com a nossa essência, com o nosso Deus interior. Então, quando o Dr. Joseph faz as orações lá do Deus interior e da mente de Deus, ele está tentando conectar a essência da pessoa à essência do Deus interior que ela tem. Porque ele sabe, ele já sabia, já era consciente na época em que ele morreu e deixou os livros, que quanto mais afastado da sua essência você está, mais experiências ruins e incoerentes com a tua essência você vai acabar tendo. Ao que acontece? A gente já falou isso numa live anterior, que é o seguinte: o sofrimento é o professor ideal que as pessoas precisam para as lições necessárias que elas fogem tanto. E o que acontece? Todo o sofrimento, toda a experiência de ardor, todos os limões que você pega na vida servem para que você aprenda com essas experiências e cresça com elas. Aí você vai falar assim: mas tudo que aconteceu comigo, eu só vivi desgraça até agora, né? Desgraça FM é a minha linguagem, né? Minha frequência. Pois bem, toda situação ruim tem um filtro que dá para você utilizar
para trazer para a tua vida o que é melhor, o que é pior. E saiba que nenhuma das experiências que você vive hoje aqui são por acaso. Entendeu? Você tem uma vibração, você tem uma informação sendo emitida para o universo que faz com que você receba experiências, pessoas e situações coerentes com a tua informação para que você aprenda e cresça. Já ouviram aquela máxima da Bíblia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então, se você está seguindo o caminho de Deus, da centelha divina, do Deus interior, você está crescendo com as experiências que você está tendo. Então, resumindo, em suma, a gente veio para viver experiências até o ponto em que a gente consiga aceitar elas e que a gente consiga se amar através delas. E o que é se amar através delas? Explica para eles. Por exemplo, se eu sou extensão da fonte divina, se eu sou o poder divino em ação, Deus me ama tanto, e me ama tanto que Ele vai respeitar as minhas dores inconscientes, aquilo que eu estou emitindo para o mundo, vai começar a me dar mais daquilo. Por isso que muitas vezes eu não entendo, mas eu sou tão boa, por que isso está acontecendo comigo? Mas a ferida do inconsciente está lá, né? Está emitindo aquele padrão que vai se repetindo, 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 até você tomar consciência e mudar. Por mais que a gente faça as orações, é preciso tomar consciência muitas vezes para soltar o padrão. Inclusive hoje na Elka, é engraçado que a gente fazendo atendimentos, a gente percebeu que era o filamento 6, o filamento de enxergar a verdade, para dar segurança para seguir para a vida. E do nada a gente resolveu fazer a live aqui para falar um pouquinho com vocês. Pô, vamos fazer, né? Vamos fazer essa live que é necessário a gente falar isso para as pessoas, né? Gente, vamos analisar o seguinte. Quando acontece alguma coisa com você, aparentemente negativa, qual que é a reação inicial que a gente sempre tem com alguma coisa que acontece com a gente que aparentemente no nosso olhar é negativa? A gente vai se sentir injustiçado, né? Pelo que aconteceu. A nossa crença que a gente tem a respeito da vida vai produzir um julgamento. É capaz que muitas pessoas, ao acontecer alguma coisa negativa que vem de fora, elas sintam culpa, ou vão sentir medo daquela situação, vão sentir remorso porque não fez diferente, né? Porque não ocorreu de forma diferente. E todos esses sentimentos negativos em relação ao que acontece são sentimentos que acompanham uma coisa que a gente chama de não aceitação. Não aceito. Não entendo, não aceito as coisas como elas são. E por que isso acontece? É porque o trauma tá lá, gente. Trauma, quando a gente fala trauma, não é uma coisa absurda, como ser um desastre, não. Trauma é alguma ferida que ficou registrada ali, a emoção ficou registrada bem forte no seu inconsciente. Daí, como eu me recuso a olhar para aquilo e aceitar o fato como foi e seguir minha vida, vai registrar o trauma. Exatamente. O que é um trauma, gente? O trauma, ele é um aprendizado incompleto, tá? O que significa dizer isso? Quando você está vivendo lá o seu passado como criança e você passa por uma experiência que exigiu muito da sua conduta, entendeu? E a criança ela não tem equilíbrio emocional, psicológico, espiritual para muitas vezes lidar com uma situação que está além do controle dela. Vou dar um exemplo para vocês. Minha mãe pega e me dá um rodo e uma vassoura e fala, vai limpar o chão da cozinha. E eu tenho, 6, 5 anos de idade, eu não sei como faz aquilo, entendeu? E eu faço do meu jeito, né? Criança faz do jeito que ela entende as coisas, entendeu? E por minha mãe não me ensinar, eu faço do jeito que eu bem entendo e ali na hora, depois que eu termino, tá tudo meio bagunçado, né? Meio mal feito. Minha mãe vem e fala, nossa, eu costumo falar que são traumas em gotas diárias que vai nos machucando. É isso aí, Ana. Sabe as palavras, viu? A ferida tá lá e como eu não curei, vai atrás de situação para continuar cutucando. Exatamente. Aí o que acontece? Eu limpei o chão, mas a minha mãe não se agradou com isso, né? Eu vivi isso, só que eu não aprendi o que eu tive que aprender com aquilo, entendeu? Aí o que acontece? Esse aprendizado incompleto, deficiente da criança, vai gerar uma cicatriz, uma marca aberta nela, entendeu? Aquilo impactou ela.
Imagina o seguinte, você tem um músculo que aguenta 5 quilos e você vai para a academia e tenta levantar 20 quilos. E você tenta com todas as suas forças fazer aquilo e o seu músculo se rompe. Isso é uma ferida. E o que aconteceu? Você traumatizou a tua musculatura ao tentar levantar mais do que você conseguia. E muitas vezes na infância a gente passa por situações em que a gente não está preparado para lidar com aquilo. E isso causa um trauma, entendeu? Esse trauma, que é um aprendizado incompleto e deficiente, vai fazer com que você desenvolva condutas e formas de pensar que desviem da dor que você pensou. Entendeu? Bom, anotado isso, gente, a gente vai voltar lá para aquela questão. Julgamento, culpa, medo e remorso são exemplos de traumas não resolvidos, onde você adotou uma conduta julgadora a respeito do que aconteceu para tentar fugir do desconforto de lidar com aquilo, né? Eu não estou falando para você concordar com tudo que aconteceu, tá? A gente tem a nossa própria opinião, a gente não precisa concordar com o que aconteceu conosco no passado, mas é o seguinte... Na verdade, esse é um dos males que acontece. Na verdade, a gente concorda, reprime, e muitas vezes a ferida é causada por um familiar muito próximo e a gente não tem coragem de se posicionar. Exatamente. Você não tem coragem de falar contra aquele familiar, né? Tem medo de não pertencer mais. E olha, ninguém está dizendo pra gente aceitar tudo, entendeu? Na verdade, o que a gente vem aqui pra aprender é com as experiências e filtrar aquilo que aconteceu. O que é bom pra mim? O que é mal pra mim? E olha, quando você nasce numa família, o Deus interior, a centelha, a consciência superior que te trouxe pra cá, te colocou no sistema familiar que é condizente com a tua vibração e com as tuas crenças. Ou seja, você está num ambiente ideal que vai te levar a ter experiências. Aquilo que você precisa desenvolver, né? Experiências que vão te levar a desenvolver o que você precisa desenvolver. Só que você não precisa concordar com tudo, apenas aprender. E para aprender é necessário adotar uma conduta sem julgamentos, né? É uma conduta que aceita as coisas como elas são. Só que, é aí que tá. Parece que funciona tudo de forma orquestrada. Uhum. Porque quando você faz o mapa de... Ai, gente, deu branco, peraí. O mapa da Elka, é isso. O mapa da Elka lá do projeto de vida. Você vai vendo tudo que você passou na infância até aqui. Tá tudo ligado com aquilo que você veio pra fazer aqui nessa vida. O meu projeto, por exemplo, veio baseado em se posicionar, porque eu fui uma criança muito reprimida na infância. Então, eu sempre sofri com baixa autoestima, tinha dificuldade de expressar o que eu queria, o que eu sentia. E depois de adulta, que eu fui fazer meu mapa de análise da Elka, eu fui ver que estava tudo a ver com aquilo, as feridas que eu estava trabalhando para chegar até aqui. Isso. E aí o que a gente vai ter que fazer depois é olhar para a mesma situação e utilizar o nosso novo filtro de adulto para a interpretação que a gente deu quando criança, né? Para a gente entender de uma forma equilibrada o que foi benéfico naquela experiência ou não para a gente. Substituir essas crenças, né? E é difícil realmente porque aprender a aceitar que a gente escolheu viver aquilo e perceber que não era algo bom para a gente é difícil, entendeu? Como assim eu escolhi viver por exemplo, uma situação de abuso no passado? Quando você nasce num sistema familiar e não é protegido e às vezes acaba ocorrendo uma situação de abuso, foi porque a vibração daquele sistema familiar deu permissão para aquilo. E você nasceu naquilo, entendeu? Para poder passar por essa experiência. E às vezes é muito drástica a experiência para a gente poder falar, nossa, não consigo aceitar isso daí, entendeu? É muito drástico. Só que a partir daquilo ali você desenvolveu aprendizados emocionais, espirituais e intelectuais que vão te levar a não viver mais abusos, entendeu? Em muitas outras áreas da vida. Isso é realmente difícil de entender, gente? É difícil sim, porque dói, entendeu? Mas é para experienciar que a gente veio para cá. Aí a gente vai entrar no seguinte quesito. Falar é fácil. Falar é fácil, é muito fácil. Mas por que a gente não entende essas coisas logo de cara, entendeu? Por que a gente vai vivendo as coisas e parece que não entra na cabeça.
Mesmo que eu fale assim, não vou mais fazer isso, não vai mais acontecer aquilo comigo, eu declaro hoje que eu já não tenho mais pobreza, que a escassez foi embora, que eu não aceito mais a relacionamentos abusivos, mas a gente continua atraindo a mesma coisa. Por quê? Essas... Oi, Ana, tá travando aí? Tá travando pra outros também, gente? Fala aí pra gente se tá travando só pra Ana, se é ou se é pra todo mundo. Isso. Por que que continua se repetindo? Será que eu sou sinal, Ana? Por que que continua se repetindo, gente? A gente tem um ego e a gente tem várias crenças dentro desse ego, né? E assim, quando acontece lá o aprendizado incompleto e deficiente, aquilo causou uma dor pra gente, né? É o que a gente caracteriza como uma ferida emocional que vai no nosso inconsciente. E o ego, ele é um sistema de defesa, né? Ele esconde as crenças que levaram a acontecer aquela situação de dor. E ao que acontece? Vocês sabem que tudo que acontece na vida de vocês é criado a partir das crenças. São elas que estão emitindo a vibração para o universo te trazer situações semelhantes à vibração da crença. O ego faz de tudo para esconder aquilo que você acredita de verdade, para você não ter que passar pela dor ou pelo desconforto de lidar com aquilo, entendeu? Então a gente oculta aquilo, a gente esconde aquilo lá no fundo da alma, entendeu? Daí aqui pra gente, como tá oculto, a gente vai começar a sentir indiferença, achar que aquela pessoa não importa, ou coisa do tipo, mas no fundo tá uma ferida enorme guardada lá no inconsciente. Daí eu resolvi pra vida, procurar um emprego bom, abrir meu negócio e nada dá certo, porque a ferida tá lá. Exatamente. E geralmente é com um dos nossos pais ou familiar bem próximo, porque é a nossa referência de infância. A gente oculta tanto aquilo que às vezes o nosso ego leva a gente a acreditar que já está tudo resolvido. Né? Não, eu tô bem, tô tranquilo, relaxa. Aí, tá lá, a pessoa apanhou pra caramba dos pais na infância e vai no terapeuta, né? Vou dar um exemplo de um livro que a gente leu esses dias, tá? O cara tem ataque de raiva com a esposa. E ele vai pro terapeuta porque a esposa disse assim pra ele que se ele não resolvesse os excessos de raiva dele, o descontrole, o excesso colérico dele, ela não ia ficar com ele, né? Aí tá lá ele falando pra psicanalista, a psicanalista vai perguntar pra ele, olha, como é que foi a relação com o seu pai na infância? Foi tudo bem? Aí ele falou, não, meu pai foi uma ótima pessoa, foi incrível. Ele era o melhor cirurgião da cidade, né? E ele era cirurgião cardíaco e tudo mais, e foi perfeito. Aí ela perguntou, por um acaso, o teu pai te batia? Por acaso o teu pai te batia? Aí ele falou, sim, de vez em quando, né? De vez em quando me batia assim pra me colocar na linha. Ela falou, tá, mas teu pai te batia em quais partes do corpo? Aí ele falou, na perna, nos braços, nas costas, me dava tapa na cabeça e tudo mais, né? E daí, a psicanalista foi destrinchando aos poucos e acabou descobrindo que o que ele disse a respeito do pai, de que ele não batia com tanta frequência, acabou se tornando todos os dias. E o cara apanhava todos os dias, né? Só que assim, para evitar o desconforto de lidar com aquela memória, com aquela situação, a pessoa da história falava assim para a psicanalista que o pai era uma pessoa boa, né? O pai era tudo de bom, tudo mais. Os clientes do pai falavam muito bem dele, né? Ou seja, para esconder o desconforto de lidar com essa memória de dor, o ego dele escondia muito fundo aquilo que ele realmente acreditava. E daí ele usava esse diálogo de que o pai dele era uma pessoa boa e de que o pai precisava bater nele para colocar ele na linha. Ou seja, ele comprou o discurso do pai de que ele apanhava para ser colocado na linha, para defender essa memória. E ele justificava o erro do pai, falando que não apanhava tanto não. Eu apanhava e depois eu já estava bem, entendeu? Não tá tudo certo. Só que a psicanalista foi destrinchando. E num determinado ponto ela descobre que o cara guarda uma raiva estridente do pai. Um ódio descomunal do pai. Entendeu? E é aquilo.
Ah, eu entendo que aquela pessoa foi traumatizada, né, e tudo mais, por isso que ele me batia, tudo certo. A infância dele também não foi, a infância do meu pai também não foi boa, né? Aí eu aceito o fato de que ele me batia, porque ele era uma pessoa traumatizada, né? Só que isso, gente, é um diálogo de defesa da crença e da dor. A pessoa tá justificando o erro do outro, só que ela tem medo de admitir que ela tem raiva. E ela diz isso para não olhar para si mesma e se perdoar, né? Vocês vão ver, gente, que quando vocês estão recondicionando uma crença, vocês só vão conseguir equacionar aquela situação quando vocês conseguirem, primeiro, aceitar a experiência e o fato como foi, e segundo, aceitarem e perdoarem-se a si mesmos, tá? E o que é se aceitar e perdoar a si mesmo? É observar com sinceridade como você realmente se sentiu no passado, entendeu? Se você teve raiva, se você se sentiu injustiçado de verdade, se você se sentiu magoado, sei lá, vamos para casos maiores, se sentiu vontade de matar o pai e a mãe porque o pai e a mãe fez aquilo. É normal, tá? Nós somos seres humanos e nós temos emoções. E você só vai equacionar o trauma quando você realmente fizer isso, tá? Quando você aceitar com sinceridade como você sentiu e o fato como foi. Exatamente, Douglas. Raiva é um sentimento igual a qualquer outro. Na verdade, a raiva pode te trazer um potencial enorme de ir pra vida e agir, né? E muitas vezes a gente considera a raiva como alguma coisa tóxica. Nem muitas vezes é bem assim, não. Uhum. Muitas vezes não é assim. Vocês sabem o que a raiva é responsável por fazer nas nossas vidas? Primeiro, limite pessoal. Se você não põe a sua raiva para fora e não aceita ela, você vai se tornar uma pessoa boazinha. E essa pessoa boazinha, ela deixa os outros cruzarem os limites dela, entendeu? A raiva é responsável por você ter boa noção de limite pessoal. Segundo, a raiva é força motora para mudar a sua vida. Se você não aceita a sua raiva, você não aceita mudar a tua própria vida, tá bom? Pode E a falar. gente aprendeu lá na infância que ter raiva era ruim, porque quando você dava lá, criança dava birra e tinha raiva dos pais ou raiva de algum coleguinha, o que acontecia? A gente era reprimido e apanhava. E apanhava. A gente aprendeu que a raiva era ruim. Se você é uma pessoa que sente muita culpa, você pode ter certeza que você tem raiva, tá? Por trás dessa culpa. Bom, e aí o que acontece? Geralmente pessoas que têm muito dois, né? No mapa da Elka são pessoas que têm tendência a sentir muita culpa. Muita culpa. Aí o que acontece, gente? Meu ego vai me proteger dessas situações, né? Aí o que eu vou fazer? Inconscientemente eu vou assumir uma visão da vida. Eu tenho óculos, tá vendo? A cor da lente do meu óculos é transparente. Mas nesses casos, as pessoas que têm esses aprendizados deficientes na infância, que têm trauma, vão assumir uma lente cor-de-rosa da vida, né? Por quê? Porque a pessoa tem medo de olhar para essa dor, né? Tem medo de olhar para si mesmo e se perdoar. Esses dias eu e a Tássia estava vendo um caso de uma cliente que ela tinha passado por uma situação de abuso na infância e ela falava muito bem assim das pessoas do passado dela, né? Justificava o erro deles, falava não, é porque fulano sofreu isso, fulano sofreu aquilo e tal. E a gente percebia que a pessoa se excluía das situações. Vocês vão perceber que toda pessoa que tem grande trauma tem uma grande dissociação de si mesmo. Ela não consegue falar dos sentimentos dela. Ela não consegue falar o que ela sentiu no passado, entendeu? E ela vai assumir essa visão cor-de-rosa da vida, falar, não, era tudo uma maravilha a minha relação com os meus pais, era tudo uma maravilha a relação com os meus primos, com as minhas tias, meus tios, né? Eles eram todos gente boa. Por quê? Pode falar. Ou então, porque ela pode falar assim, não, meu pai fez isso comigo porque ele passava o dia inteiro na roça trabalhando, chegava estressado, querendo justificar um erro que o próprio pai, por não ter olhado pro emocional, fez com ela. Exatamente. E ela vai assumir essa visão cor-de-rosa da vida, entendeu? Esse teatro e essa máscara onde ela esconde quem é ela de verdade, entendeu? A gente costuma falar que a pessoa que sente muita tristeza pelos pais e para agradar eles, assume a máscara do palhaço, do palhacinho. Tá sempre dando risada da vida e tudo mais. A pessoa vai contar a história dela
e pelas dores que ela sente, você vai perguntando ali para ela o que ela sentia e como foi no passado, e às vezes ela tá contando uma história que é horripilante, mas ela tá dando risadinha, né, do que aconteceu. Para quê? Para esconder a dor dela, né? A visão cor-de-rosa, a lente que ela assumiu para si mesma, a máscara que ela botou do palhaço, para esconder uma coisa bem mais profunda e distoante por trás, entendeu? Porque falaram para ela que não era bom ela olhar para aquilo ali, né? Então, O caso da cliente, você não tá me contar. é autodefesa, Douglas, é isso aí. E essa cliente, ela parecia que estava numa novela mexicana, entendeu? Até o tom da voz dela era meio teatral, entendeu? Uma melancolia desse tamanho. Por quê? É uma visão dissociada de si mesma. Ela não tem noção nem dela, nem do contexto do mundo, entendeu? E normalmente você vai perceber que quando a pessoa tem trauma, ela não se posiciona, não tem raiva, tem dificuldade de falar o que ela está sentindo, entendeu? Parece um mudo, né? Pra ela tanto faz, ir pra frente ou pra trás. Isso. Sentimento de indiferença também é trauma, viu, gente? Por qualquer coisa que seja, tá? Apatia e indiferença é trauma. Bom, e essas informações que a gente guarda no nosso inconsciente é o que a gente vai chamar de experiência não quitada, né? É aquilo que a gente não equacionou, não resolveu. E essa experiência que a gente viveu através da postura de não aceitação, né? Que a não aceitação, ela é o quê? Ela se baseia naquele aprendizado incompleto e deficiente, né? Por onde a gente não tinha, capacidade intelectual, psíquica e emocional para suportar aquela situação, a gente guardou o trauma. Aí o que acontece? Onde faltou recurso emocional e intelectual para poder compreender o ocorrido de uma maneira equilibrada, a gente vai chamar de trauma, tá? É uma experiência mal vivida. E tem duas diferenças que a gente tem que fazer nas experiências que a gente vive, tá? Que é aceitar a situação e aceitar a si mesmo. Vou dar outro exemplo. Tem uma moça que ela foi rejeitada pelo pai na infância, porque o pai contava aquele diálogo lá de que ele queria ter um menino, né? Não queria ter menina, né? E a moça se sentia desconfortável com isso, só que ela contava lá pro psicanalista, lá pro profissional, que tava tudo bem, né? O pai foi uma pessoa muito boa, né? Como marido, como pai, tudo certo, né? E aí que tá, gente. Contar essas mentirinhas não significa aceitar a si mesmo e se perdoar na história, tá? Aceitar a experiência, no caso dessa moça, seria ela aceitar e dar o direito ao pai dela de ter desejado realmente o menino e rejeitado ela como filha, mas aceitar ela mesma na história significaria ela se dar o direito de ter odiado o pai dela por isso e perdoar o pai dela e perdoar ele por ter odiado ele, tá? E a partir disso daí vai nascer uma nova consciência, que é a do não julgamento. A partir daí, a pessoa, quando resolveu a dor emocional, ela não tem nenhum julgamento em relação, no caso da moça, né, em relação ao pai dela e a ela própria, só vai ter compaixão pelo que aconteceu e pelo sofrimento e pelas crenças que cada um carregava, entendeu? Agora, se tem culpa, remorso, julgamento, qualquer tipo de sentimento negativo em relação à memória, pode ter certeza que ainda não aceitou, tá? Ou não aceitou a si mesmo ou não aceitou o fato ocorrido, tá bom? Que tem muito disso também. Você se sente injustiçado e tudo mais, mas não aceitou o ponto da outra pessoa e não aceitou como ocorreu, né? Outro caso também é a criança ouvir os pais dizer, ou a própria mãe dizer muitas vezes, que ela não queria ter filho, ela não estava preparada para ter filho e queria, ou o pai ou ela mesma queria ter abortado. Nossa Senhora! Isso aí vai causar uma ferida gigante na criança, viu? Ela vai crescer totalmente traumatizada, porque ela não é bem-vinda, ela vai se sentir totalmente rejeitada. Exatamente, gente. Exatamente. Vai se sentir rejeitada, vai ter culpa, né? E atrás da culpa tem a raiva. E ela não vai aceitar que ela tem raiva de ter ouvido isso, viu? E outro fato também, quando a criança, principalmente quando é menino, pode ser menino ou mulher também, mas a maioria das vezes acontece mais com menino homem, que é a mãe falar, você é a única boa que me aconteceu, quando ela tem um casamento fracassado. Vai destruir a vida dessa criança, desse menino, desse filho.
Porque ele vai crescer com um peso nas costas enorme, que ele tem que salvar a mãe dele de tudo. Exatamente. Se mães, mulheres, estiver aí, pelo amor de Deus, se vocês falam isso pros seus filhos, parem. Parem com isso. Parem com isso. Vocês estão castrando o masculino desse seu filho, entendeu? Se coloquem na posição de mãe de vocês, sejam maiores do que eles e não queiram ser salvos por quem vem depois, porque o filho não tem força para salvar pai, tá bom? Se vocês colocarem ele nessa posição, ele não vai abrir a vida dele para outra mulher, entendeu? Ele não vai poder ser homem, não vai poder crescer e não vai poder desenvolver a própria vida, porque ele vai estar sempre tendo que salvar você. E essa atitude de toda mãe é narcisismo, tá? Olhar pro próprio umbigo, né? Excesso de preocupação com as próprias dores e não olhar pro teu filho, tá? Quem vem depois é ele, quem é menor na história é ele, tá bom? Ele não tem obrigação nenhuma de te salvar. Da mesma forma é homem. Se tiver menina, mulher, também não fala isso, pelo amor de Deus. Isso. Dê o direito do teu filho e da tua filha viver a vida deles, tá? E se responsabilize pela sua. Vamos lá, gente. Tá, no caso dessa menina que se sentiu rejeitada pelo pai, como que a gente vai saber que o trauma dela foi bem resolvido? Primeiro, essa mulher, ela vai ter que se permitir fazer ou dizer algo que faça o outro, em algum momento, se sentir rejeitado, entendeu? E não se sentir mal com isso. E o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa preserva os próprios limites, ela diz não, ao invés de priorizar a opinião do outro, entendeu? Se essa mulher tem um grande sentimento de rejeição, ela vai aceitar na vida dela tudo que é gente disfuncional, entendeu? Por medo de dizer não para a pessoa. Primeiro, a gente vai saber que ela está bem resolvida quando ela diz não sem sentir culpa, tá? Essa repetição constante de palavras, atitudes, mesmo que mais simples do que um não queria ter você, também cultivam traumas fortíssimos. Fortíssimos, sim, Douglas. Fortíssimos. Fortíssimos mesmo. Isso te tira do seu lugar, né, no mundo. Você se sente incompleto. Vai gravando, né, no inconsciente, aí o inconsciente vai pensar, nossa, eu sou a única coisa boa que aconteceu na minha mãe, e na vida da minha mãe, então eu não posso distanciar dela, porque senão a vida dela vai ser uma desgraça. Exatamente. Douglas, fica aí que a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho, tá? Então, gente, primeiro sinal de que ela tá bem resolvida, vai saber dizer não e impor limites sem sentir culpa, né? Ela vai saber rejeitar quem tem que ser rejeitado e abrir a vida dela para quem tem que estar na vida dela, entendeu? Segundo ponto, ela vai saber que a outra pessoa que ela disse não vai querer ela mal, entendeu? Até porque rejeição é uma coisa normal da vida, entendeu? As pessoas não rejeitam você, elas rejeitam as suas ideias, na maioria das vezes. E ela vai ter que saber que ela tem a si mesma, entendeu? Então, a partir do momento que ela dizer não e colocar limites e não sentir culpa, e não achar que o outro está odiando ela por causa disso, ela tá bem resolvida, entendeu? Quando você ainda tem medo de se impor, ainda tem medo de dizer verdade, ainda tem medo de impor limites, é porque você tem medo de ser rejeitado pelas outras pessoas, tá? Ou quando você deixa de trazer a sua verdade para o mundo, de trazer quem você é para o mundo, os seus conteúdos, as suas experiências, as suas vivências, o que você tem para oferecer para o mundo, é porque você tem medo de rejeição, entendeu? Você ainda está preso dentro de uma bolha de egocentrismo, onde você tem medo de sair por ser rejeitado, tá? Se você não traz o seu melhor para o mundo, você ainda tem medo de ser rejeitado, tá bom? Então, uma pessoa bem resolvida nesse sentido aí da história da mulher, não vai ter medo de dizer não, vai saber impor limites e vai trazer a verdade dela para o mundo, independente do que aconteça, tá? Bom, e esse trazer o melhor para a vida, gente, não significa que eu passei por uma experiência, eu tenho que virar terapeuta, não é isso, para ajudar outras pessoas. Não, eu tô dando o meu melhor pro meu vizinho, eu tô sendo alegre, eu tô sendo agradecido pela vida diariamente. Exatamente. Você tá sendo quem você veio para ser, né? Bom, nessas horas aí, gente, que a gente acabou de falar, em que a gente precisa olhar para uma situação e aceitar ela, se você aceitar só a experiência e não aceitar o seu ponto de vista, por exemplo, numa situação em que eu sofri abuso, se eu aceitar a situação e não ter me perdoado ou me permitido pelo menos sentir alguma coisa, como ódio pela situação ou pela pessoa, eu não aceitei a experiência de verdade, entendeu? Não aceitei tudo de verdade, isso é só aceitar o que aconteceu. A maioria das pessoas é sempre assim, entendeu? Que sofreu trauma. Fala, não, tudo bem, aconteceu, né, com outra pessoa e tudo mais, só que ela não sabe dizer a respeito dela, né?
E não reconhecer ou admitir os próprios sentimentos dá abertura para que continuem acontecendo ciclos de repetição de abusos, que é o que a gente acabou de falar. Quando você não deixa a sua raiva ser expressa, você dá lugar para que outros abusos aconteçam, entendeu? Pessoas que sugam de você, pessoas que vão ultrapassar os seus limites, situações que vão ultrapassar os seus limites, entendeu? A raiva é extremamente importante para situações como essa, tá bom? Aí, muitas vezes, gente, quando você vai permitindo e não olha, vai somatizar no seu corpo. Geralmente vai pegar no sistema nervoso, e o sistema nervoso pega a coluna. Coluna, nervo ciático, vai chegar uma hora que você vai estar tão sobrecarregado que você vai travar. Exatamente. Tão sobrecarregado que você vai travar. Tanto é que na ELCA, quando a gente começa a fazer terapia ELCA, uma das primeiras coisas que a gente harmoniza é o sistema nervoso antes de entrar no filamento, para já ir liberando ali um pouco da tensão que está sobre a pessoa. Da mesma forma, a constelação familiar, a gente costuma aliar os dois, né? Mas quando é na constelação familiar, a gente já vai olhar para o campo para tirar um pouco desse peso que a pessoa está carregando. Vixe, agora faz sentido. Faz sentido, Douglas? Bom, e o nosso ego, gente, ele sempre vai tentar fazer a gente desviar das situações de aprendizado, tá? Para evitar que você tenha o mesmo desconforto que você passou no passado, tá bom? Só que depende só de você tomar as rédeas da sua vida e não deixar o teu ego te dominar, entendeu? Não adianta fugir daquilo que você veio para aprender. E nessas situações a gente tem que contar com o eu sou, a força interior nossa que guia a gente para situações em que a gente possa crescer com elas, tá? Foi o eu sou que antes de você nascer te colocou na família que você precisava para adquirir experiência, entendeu? E para poder crescer. Antes de nascer, o nosso Deus interior atraiu a nossa alma para o ambiente que mais seria adequado para as nossas crenças e para o nosso padrão vibratório, entendeu? E nessa situação, gente, para vocês que veneram os pais, né? Pai também tem que aprender, entendeu? O pai também atraiu o teu espírito para estar ali com ele, entendeu? E assim, é uma relação de troca. Os dois aprendem juntos, entendeu? Porque os dois têm informações para trocar. Os dois estão no mesmo padrão vibratório e normalmente eles têm as mesmas falhas para equacionar. Os que vêm depois vêm para equilibrar o sistema e os que vêm antes têm que aceitar o novo, entendeu? E eu querer salvar um desses pais é uma atitude de arrogância minha, porque eu sou o menor no sistema. Exatamente. Eu faço melhor com o que eu vim, com a minha vida, entendeu? É isso que muita gente às vezes não entende quando se trata da constelação ou aceitar a vida que veio dos pais e seguir em frente. Eu vou aceitar meus pais não significa que eu tenho que carregar eles nas costas, não. Não. Significa que eu posso ter raiva dos meus pais pelas atitudes que eles tiveram comigo. Mas o que eu vou pegar a minha vida e fazer de melhor, o que eu vou fazer de melhor com isso? Exatamente. E é através da sua atitude de fazer o melhor com o que você tem é que essa troca de informação e aprendizado vai começar a acontecer, tá? Se os seus pais tentaram te reprimir por ser diferente, faça mesmo assim. Porque muito provavelmente você está no caminho da tua missão de alma. E se você está lá, uma hora os que vieram antes vão aprender com o teu exemplo, tá? Então tome a decisão e tenha a ousadia de quebrar o ciclo, tá bom? Porque você veio para isso mesmo. Bom, agora a gente vai chegar no ponto do Douglas, tá, Douglas? A nossa alma, quando ela vem para o sistema familiar, ela é necessidade dela e ela espera que você se aceite do jeito que você é. Por isso que as experiências negativas acontecem, para que você aprenda com aquilo e passe a desenvolver uma personalidade coerente com a tua alma, entendeu? Mas na maioria das vezes o que acontece? A experiência negativa vai vir e a gente lá no passado, por falta de consciência, vai começar a desenvolver uma personalidade que destoa totalmente da nossa alma, de quem a gente veio para ser aqui. Se a minha alma escolheu ser psicanalista por dor e por medo de ser quem eu sou, eu vou ser cirurgião, vou ser médico, vou ser advogado, qualquer outra coisa que não seja o meu propósito de alma, entendeu? Os seus defeitos, as suas conquistas, as suas forças, as suas fraquezas, desejos, a sua personalidade, tudo isso é quem você é. E é a necessidade da sua alma que você reconheça quem você é e aceite quem você é. A aceitação e a autoaceitação é uma necessidade de alma de todo ser humano, entendeu? Por isso que as experiências negativas vêm,
para que você comece a aprender consigo mesmo e com as experiências, para que você encontre o teu propósito de alma. Depois do nascimento, depois que a gente nasce lá no sistema familiar, é aí que entra a questão do Douglas. A nossa criança ela vai começar a sentir que a nossa essência, a nossa natureza, a nossa personalidade, os nossos defeitos, tudo que a gente carrega de mais natural não é tão adequado para o mundo dos adultos onde a gente vive, entendeu? E a gente vai começar a perceber que a gente está perturbando o mundo dos adultos, né? Quando nós somos nós mesmos. Então, a gente vai deduzir que ser natural não é correto, né? Não é direito, não é certo. Aí o que eu vou fazer? Vou desenvolver uma personalidade que tente se encaixar no que é mais adequado para o mundo dos adultos. Entendeu? A maioria das vezes essa personalidade é do bonzinho, tá, gente? Eu falo porque quase todo mundo tem ela. E o que essa descoberta daquilo que não é natural, não é o certo, entre aspas, entendeu? O que essa descoberta causa na pessoa nesse exato instante, lá na infância? Um acesso de raiva, tá? Esse acesso de raiva é um exemplo, é um sintoma, um sinal de que você está se esforçando para desviar da sua natureza, entendeu? E esse desvio da sua natureza causa dores emocionais, entendeu? Que é o que a gente conhece mais como crise da infância, né? A criança está esperneando, né? Tá querendo chamar atenção e tudo mais. Por quê? Os adultos não estão dando atenção e não estão sabendo dar o suprimento emocional e psicológico para ela. Quando isso não acontece, a criança vai ter uma crise de raiva, porque ela está tendo que se adaptar ao mundo dos adultos para ser reconhecida, né? Para que ela possa chamar atenção. Os adultos normalmente vão achar normal quando isso começa a acontecer com frequência, né? Não, só tá dando um surtinho ali, é coisa de criança, né? Só que isso aí é um movimento de alma, do espírito daquele ser se adaptando para poder se encaixar nos padrões. E aos poucos ele está deixando de ser ele mesmo. E a gente viu até agora que quando você faz um movimento distoante da tua alma, o que você está fazendo? Trauma. Tá causando traumas na sua psique, entendeu? A criança não veio para ser de tal forma e ela não aguenta ser de tal forma e ela tenta se adaptar. Essa adaptação brusca ao mundo dos adultos traumatiza, entendeu? Gera uma ferida aberta. O trauma é ferida aberta. Essas crises infantis que a gente chama mostram a luta da criança para se adaptar, o struggle, né? Meu Deus, eu estou tentando de todas as formas me encaixar aqui, porque eu não tenho o direito de ser eu mesmo. E por se tornar comum para os humanos, a gente acaba relevando, né? Mas pode até ser comum, mas não é natural, entendeu? Infelizmente, uma criança que não tem que se anular, uma criança que age com naturalidade, que é equilibrada e se dá o direito de ser ela mesma, e que não é acometido por esse tipo de crise, é muito difícil de existir, tá, gente? É difícil de existir mesmo, porque toda família tem disfuncionalidades, toda família tem adultos que não estão preparados para cuidar da criança, toda família tem disfunção emocional, psicológica e falta de suprimento, tá? Não é exclusividade só de uma não, tá, gente? Todo mundo tem algum trauma de infância, não tem... Como eu ouvi uma frase esses dias, não tem adultos 100% curados, mas 100% doentes, com algum trauma tem. Entendeu? Exatamente. Não quer dizer que todo mundo é 100% traumatizado, não é isso também. É um exemplo, assim, meio até drástico, mas é porque eu lembrei e citei. E esse negócio do pertencimento na infância, aí tá lá, na idade adulta, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, bem basicão, mas pode ter exemplos bem mais profundos. Meu sonho é cursar medicina. Eu sinto na minha alma que eu vou me realizar sendo médica. Mas e porque meu pai quer que eu faça direito? Ou minha mãe quer que eu faça, sei lá, pedagogia? Eu vou num dos cursos que a minha mãe quer. Ou que o meu pai quer. E muitas vezes, gente, você vai terminar aquele curso ali a trancos e barrancos, né? Levantando todo dia, cedo, com muito esforço. Tua alma tá gritando, porque não é o que você veio para fazer. Você odeia aquele curso, mas você vai terminar a trancos e barrancos. Aí terminou o curso, não consegue emprego, ganha pouco dinheiro, não tem oportunidade.
cargas horárias inflexíveis, pessoas distantes com a tua frequência, com a tua essência, porque não é da tua alma, né? Até chegar um ponto, depois de anos de trabalho, que você fica esgotado daquilo e pula fora. A pressão da vida vai te jogar para você começar a seguir o teu rumo de alma, né? Eu cursava TI antes de vir a ser terapeuta. Você já fez o técnico de direito lá também. E já fiz um curso técnico de direito, né, de serviços jurídicos. Olha que interessante. É porque a minha mãe, ela já abortou 2 vezes, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Eles estão no meu sistema familiar. Só que essa carga energética que veio deles me fez viver a vida deles antes de encontrar a minha. Entendeu? Bom, a gente está chegando no finalzinho da live, tá? Obrigado a quem ficou até agora aqui. Vocês estão gostando? Tem como vocês deixarem um comentário aí, gente, para ver se vocês estão gostando? E eu, da mesma forma que o Norbert, antes de se encontrar, eu também fiz 2 cursos antes de ser terapeuta. Comecei e não terminei nenhum, porque eu ia para a faculdade arrastada. De raiva mesmo que eu ia, até eu conseguir me posicionar e falar, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir, pronto, foda-se, falem o que falarem. Uhum. Bom, aí, gente, quando você percebe que você não é muito bem-vindo aqui e que ser você mesmo é incômodo para os outros, você começa a se adaptar, né? É o que a gente chama das primeiras 4 fases da infância, onde são desenvolvidas essas máscaras e essas dores que essas máscaras carregam, tá? Show, primeira live que assisto de vocês e não sabia que eram terapeutas. A gente é terapeuta, Douglas. A gente é terapeuta. A gente conciliou, na verdade, porque eu sempre amei o conteúdo do Joseph. O Norbert também. Mas ainda assim, ele fala do subconsciente, mas não fala o que tá lá no subconsciente. Aí eu acabei conciliando os assuntos para trazer, faço as orações para curar, mas o que eu tenho que tomar consciência para ajudar essas terapias da prece a fazer efeito mais rápido? Mais rápido, né? Aí geralmente os nossos clientes, a gente que faz? Passa orações e terapia da prece para ir fazendo durante a semana também, porque com a terapia da prece e a terapia ELCA que a gente faz, os resultados são bem mais rápidos. Silvana. Oi, Sil. Bem-vinda. Perdão, gente, alarme. Então, quando a criança percebe que ela não é muito bem-vinda no mundo dos adultos e que ser ela mesma é incômodo para eles, ela começa a se adaptar, né? E é tão profundo isso que a sua neurologia, o seu corpo se adapta àquilo, entendeu? A primeira fase da infância, a criança ela é muito autêntica, né? Ela tem muita alegria, tem muito para dar, tem muita essência. É porque ela descobre a alegria de ser ela mesma. Você encarna aqui e você começa a voltar à memória da sua origem de alma. E você vive com autenticidade, né? Só que logo em seguida você começa a conhecer a dor de não ter o direito de ser você mesmo, de não ser tão bem aceito pelos adultos, porque choro de criança incomoda, que as brincadeiras das crianças fora de hora incomoda, entendeu? As perguntas delas, a forma de enxergar a vida incomoda, entendeu? Até pelo fato de que uma criança também está levantando o que precisa ser olhado nos adultos, entendeu? E daí vem essa segunda fase, que ela percebe que ela não é mais tão bem-vinda. Depois disso vem o período de crise e de revolta, né? É quando ela começa a passar pelos fortes estímulos para se adaptar ao mundo dos adultos. E isso cria a repressão nela. E essa repressão sai em forma de raiva, entendeu? De revolta, sabe? Ela está se esforçando demais para se adaptar a algo que não tem a ver com a alma dela, entendeu? Esse período de revolta e de crise a gente chama de terceira fase. E aí, para ela tentar amenizar essa dor, a criança ela começa a se resignar, né? Ela começa a se voltar para dentro e começa a desenvolver uma nova personalidade para se tornar o que os outros querem que ela seja, né? E algumas pessoas, de tão forte que é essa fase de trauma, elas permanecem assim até a vida adulta, entendeu? Elas ficam presas nessa terceira fase de revolta e ira, até a fase do adulto, entendeu? Elas passam a vida inteira nessa fase. Isso é, elas vivem continuamente revoltadas com a vida ou em situação de crise emocional, situação de crise psicológica, tá? Agora a gente vai entrar na última fase, que a gente está perto de terminar a live. A quarta fase, a gente cria máscaras para sustentar essa personalidade que a gente precisou desenvolver para sobreviver no mundo dos adultos, né?
E essas máscaras, elas servem para proteger a gente do sofrimento que a gente viveu por ocasião daquela segunda fase lá, né? De descobrir que a gente não é tão bem-vindo. E essas 5 máscaras, elas vão criar o que corresponde às 5 grandes feridas básicas que todo ser humano tem. E o corpo desse ser humano, inclusive, se adapta a essas feridas, tá? Que são as feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Todas essas 5 feridas aí estão lá no teu inconsciente emitindo vibrações para que você atraia situações semelhantes a essas feridas, tá? Pessoas, empregos, condições financeiras, emocionais e psicológicas, para que você consiga aprender com essas feridas, tá, gente? Bom, quando a gente permite que o nosso ego e as nossas feridas dirijam, os nossos medos, né, dirijam a nossa vida, a gente não está sendo fiel ao nosso propósito de alma, ao nosso Deus interior, né? E a gente não está sendo fiel à necessidade da nossa alma da gente reconhecer quem a gente é de verdade, entendeu? Esse uso dessas máscaras, ela é consequência da gente querer esconder de nós mesmos e dos outros o que a gente ainda não quitou de dívida aqui, que a gente ainda não equacionou, entendeu? Que a gente ainda não entendeu com as experiências que a gente viveu nas outras e nessa vida. E essa atitude é uma forma de trair a si mesmo, tá? Essa atitude é uma forma de trair a si mesmo. Bom, as máscaras que a gente usa para esconder a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação e da traição e da injustiça são as seguintes. Máscara que é usada para esconder a ferida da rejeição é a do escapista, é a gente que foge de conflito de tudo que é forma, tá? Ferida do abandono, a máscara do dependente emocional e psicológico e financeiro também, tá? Ferida da humilhação, é o masoquista, é o que gosta de segurar peso de todas as formas, tá? Ferida da traição, a máscara do controlador. E a ferida da injustiça é a máscara do rígido, tá bom? Gente, é isso. A gente vai fazer outras lives para se aprofundar, porque se a gente for entrar em cada ferida aqui, não vamos terminar essa live só amanhã. Porque Exatamente. é muita coisa e a gente vai dar sequência, acho que provavelmente semana que vem a gente vai dar uma sequência de lives para entrar profundamente nesses assuntos, que essa semana tá bem corrido. Mas a gente vai avisar também nos stories, no feed, e quando é que a gente vai fazer essa sequência de estudos sobre esse assunto. Mas para resumir, a gente fez essa live aqui rapidão para falar um pouco dessas feridas com vocês, para falar que a nossa agenda de julho tá aberta para atendimentos. Muito interessante essas máscaras, ainda não tinha escutado falar. Interessante, né, Douglas? Sim. A nossa agenda de julho tá aberta. Se você quer agendar sua sessão de alcaterapia, constelação familiar, ou processo de coach, ou mapa do projeto de vida para você saber um pouquinho mais sobre você, né? O que você veio trabalhar aqui, o que você ferida tem que evitar, que você tem que olhar e evitar. A gente faz um mapa para você. O mapa geralmente tem de 15 a 20 páginas. E mais, a gente entrega o mapa. Após a gente entregar o mapa, a gente dá aí uns 7, 10 dias para ler, escrever todas as dúvidas que você tiver, e a gente dá uma mini consultoria para te explicar sobre as dúvidas que você tiver. Exatamente. Se você se interessou, é só chamar no link da bio, que a gente vai te responder lá. Talvez a gente pode demorar um pouquinho, que a gente tem umas coisas para fazer agora, mas a gente responde, tá bom? Então, tem alguma coisa pra falar? Não. Então, um beijo, gente. Beijo, gente. Douglas, obrigado pela participação, viu, Silvana? Obrigado por aparecer aí. Gratidão a todos que vieram. Quinta-feira tem live sobre o capítulo 2 do Poder do Subconsciente, tá? Não esqueçam, gente. Vocês estão com dúvida? Manda um direct pra gente, tá? Não fica com vergonha. Vem falar com a gente, tá bom? Sim, pode mandar. Chamar no WhatsApp, pode chamar no direct, que a gente vai esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Isso aí. Tá? Beijo. Beijo. E até mais. Até mais.